Eu sou a Tatiane Santos e aqui no Dicionário da Confeitaria eu ensino todas as técnicas envolvidas no preparo das sobremesas. Além de um canal de receitas, aqui a gente ensina o porquê de tudo que acontece dentro da confeitaria. Tem dúvida? É aqui comigo. Aqui tem mais história do que receita, mas é mais informação do que a execução. A gente vai hoje para mais um vídeo importantíssimo que é o pudim de leite. E eu vou fazer as 3 principais receitas, eu acho que as mais clássicas de pudim de leite que existem, para que você saiba fazer algumas opções diferentes e eu vou ensinar os detalhezinhos no preparo de cada uma. Vamos comigo? Todo mundo ama, né, pudim de leite? Gente, as receitas são facílimas. Se você está com preguiça de me escutar, a receita está na descrição e eu já vou adiantar para vocês. Essas 3 receitas que eu vou preparar, que estão aqui na minha frente, eu vou apenas misturar os ingredientes, coar e colocar nas formas com caramelo e colocar no forno. É só isso. Pudim de leite é só isso. Como é só isso, de verdade, você nem precisa se preocupar. Se você sabe cozinhar um pudim, se o seu pudim nunca dá errado, não precisa ficar aqui para ver. Se você tem dúvidas no preparo do pudim ou quer entender exatamente por que às vezes algumas coisas acontecem, é agora que a coisa começa. O pudim de leite, ele é uma preparação delicadíssima. Por quê? Porque o único espessante que vai no pudim de leite são os ovos. Olha só o que eu tenho de ingredientes nessas 3 receitas. Eu tenho um pudim sem leite condensado, que é o creme caramel da cozinha francesa. É um pudim que foi inventado antes do leite condensado. Então ele é feito com açúcar, leite e ovos apenas. O creme caramel, ele parece um flanzinho. Ele é muito sensível, ele é muito delicado no cozimento. Todos são, porque o principal espessante, o único espessante são os ovos. Porém, as receitas tradicional e esse de gemas que eu vou passar essa receita incrível de maravilhosa para vocês, ele vai leite condensado. Eu confesso que eu não sei exatamente todos os ingredientes que tem numa caixinha de leite condensado, mas eu tô para dizer para vocês que tem alguma coisa de amido, porque hoje em dia quando a gente cozinha o leite condensado para fazer qualquer coisa, ele enrijece, brigadeiros, eu quero dizer assim, um brigadeiro, qualquer coisa que vai cozinhar, o creme que está sendo feito com ele enrijece muito rápido, mais do que eu lembro do passado. Então eu acho que o leite condensado tem sim um pouco de amido nessa composição, mas eu não tenho certeza disso, posso estar falando bobagem. O que eu percebo é que quando tem leite condensado, ele é um pouco mais consistente, e é por isso também que eu acho que tem. Mas mesmo que não tenha, que eu esteja falando uma besteira, o creme caramel com certeza não tem, é só leite e açúcar. Então ele é muito sensível. Os ovos são compostos com vários ingredientes. A gema tem muita gordura. A clara é composta basicamente de água e proteína. A proteína que coagula nos ovos quando eles cozinham, ela começa a enrijecer, a ficar dura, a partir de 62 graus. Gente, é muito pouco. Começando a cozinhar, ele já começa a endurecer. Até 80 graus, a coagulação das claras é completa. E a das gemas eu acho que é 89, eu não lembro exatamente. Mas os dois cozinham a menos de 100 graus. Isso quer dizer que numa temperatura de um banho-maria, que é como a gente cozinha os ovos, eles já cozinham por completo. Mas isso quer dizer também que se eles cozinharem em excesso, eles enrijecem demais. E a proteína é uma cadeia que quando ela cozinha demais, ela enrijece, ela vai ficando cada vez mais dura, é como se ela endurecesse tanto que craquela. Não é exatamente isso que acontece, mas essa imagem, essa alusão, eu acho que ajuda, né, você a entender, a fazer uma imagem mental do que acontece. Então a gente não pode cozinhar os ovos em excesso. Por isso que o cozimento de pudins é uma coisa delicada e normalmente é feito em banho-maria. Porque ele cozinhando em excesso, essa proteína denatura, e ele vai rachar, ela vai se separar e ele vai ficar cheio de buracos. Os buracos, também queridamente chamados de furinhos, não são algo que é uma predileção nossa no cozimento de um pudim. Quando a gente faz o pudim, a gente quer que ele seja liso, para que ele desmanche na boca. Então a gente não quer que ele tenha furos por dentro. Com um cozimento perfeito, o pudim não deve ter furos nem por fora nem por dentro. Hoje os nossos provavelmente vão ter furos por fora, porque eu vou trabalhar numa temperatura mais alta, mas eu vou tomar cuidado para que eles não fiquem todos furados por dentro. Não é esse o objetivo. Um bom pudim, ele tem que ser liso por dentro. Esse é o pudim
da confeitaria profissional, da cozinha clássica. Claro que se você agora, sabendo disso e sabendo que se você cozinhar em excesso, você vai promover bolhas no seu pudim, você pode cozinhar ele o quanto você quiser, afinal o pudim é seu. E se você ama seus furinhos, você pode fazer furinhos no seu pudim. Agora eu te ensinei como fazer esses furinhos. Isso que importa. Agora, se a gente está falando de uma confeitaria profissional, o que você vai apresentar de resultado é o contrário. É um pudim liso, até porque isso denota, mostra o quanto você consegue dominar o processo de cozimento da proteína mais sensível da cozinha, que são os ovos. Prova de ovos, cozimento de ovos é uma prova dos alunos que estão em curso de cozinha profissional. É uma das primeiras provas que eles fazem, porque é um dos cozimentos mais difíceis que tem. Mais difícil que o peixe, mais difícil que a carne, mais difícil que o porco, que qualquer uma das carnes, é o cozimento dos ovos. É super delicado. Justamente porque é numa temperatura muito baixa. Tendo dito isso, nós tomaremos cuidado com a cocção do pudim, faremos isso em banho-maria, tudo bem? Fora isso, a gente quase não tem nenhum problema. Então eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Os ingredientes do preparo do pudim é só misturar de verdade, que eu falei no começo do vídeo, e colocar na assadeira. Eu tive uma ideia hoje e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Dentre elas, eu quero mostrar como que a gente faz, como que fica o pudim quando a gente não faz um bom caramelo. E aí, para você aprender a fazer um bom caramelo, você pode assistir o vídeo da semana passada, que foi só sobre caldas de pudim. Como eu achei que ia ficar muito assunto para um vídeo só, eu fiz um vídeo só sobre caldas de pudim, onde eu explico quais são as características das caldas de caramelo, dos 3 tipos de calda, caramelo claro, médio e escuro, e como a gente faz a calda em ponto de mel, aquela de um bom pudim, que é essa que eu tenho aqui, com a qual eu vou fazer os pudins de hoje. Então, antes de mais nada, vamos preparar as formas dos nossos pudins, e eu já falo as receitas com vocês e mostro todos os ingredientes. Bom, eu vou fazer 3 pudins com a calda perfeita. Eu resolvi fazer nessa forminha para cozinhar mais rápido, porque eu preciso que ele cozinhe e esfrie a tempo dessa tarde do dia de hoje acontecer. Mas essa receita que eu tô passando para vocês, ela dá uma forma grande. Vou pegar a forma para vocês. Essa receita dá um pudinzão grande, gente, do tamanho tradicional, tá? A gente consegue encher essa forma até aqui em cima. Então vai dar um pudinzão normal, daquele da travessa, que vai dar 8, 10, 12 fatias. É um pudinzão grande. Eu vou fazer a receita toda, eu vou encher as forminhas para mostrar para vocês e o que sobrar eu vou fazer uns pudinzões grandes aqui pra gente comer amanhã, ok? Mas para fazer aqui com vocês eu vou fazer na pequena. Primeira coisa importante, a gente untar a forma nas laterais. Eu untei com um pouquinho de manteiga, então elas estão besuntadas de manteiga, porque eu não vou colocar calda nas laterais. Por quê? Para ficar mais bonito. Para que a gente tenha um pudim com a tampa bem escura e a lateral bem branquinha. Eu gosto de jogar a calda sempre no meio da forma do pudim, aí ela já escorre. Não tem uma quantidade certa. Olha que perfeição é esta calda. Tá vendo aqui que ela parece um mel? Olha como ela escorre linda e maravilhosa. Isso aqui é uma calda de caramelo que eu coloquei água para interromper o cozimento e depois que ela se diluiu em água, eu mostro tudinho no vídeo, passo a passo, depois que ela se diluiu em água, eu deixo ela cozinhar até ela dar esse ponto aqui, que é ponto de bala mole, ok? E ó, eu vou espalhar um pouquinho no fundo. Não precisa, ó, ela vai chegar lá sozinha, eu só tô acelerando. Não precisa ser muita calda, cerca de meio centímetro de calda já é suficiente na sua forma. Por quê? Como essa calda aqui, ela fica assim pro resto da vida, você pode guardar 1 mês, 2, 3, 6 meses na sua geladeira. É só você não mexer com o utensílio sujo e deixar ela sempre tampadinha para não cair resto de comida ou outras coisas nela. Ela vai durar meses. Você pode pôr mais calda quando vai servir o seu pudim. E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Além da calda que está na assadeira, a gente vai servir com mais calda. Então não tem necessidade de você colocar muita calda aqui, tá certo? Até porque tem um limite. Depois de meio centímetro, você colocou 1 centímetro de calda, quando você vira o pudim, aquela calda vai ficar lá, por mais que ela seja mole. Não tem como ela escorrer toda no pudim. Eu vou fazer 3 formas, porque eu tenho todas elas já estão untadas na lateral. E eu tenho 3 pudins aqui para fazer com vocês. Eu tenho uma receita tradicional, que é o pudim que eu chamo de pudim brasileiro, que eu acho que é uma das receitas mais básicas que a gente tem na confeitaria, que é feita com leite condensado, leite e ovos, poucos ovos.
Tem uma receita do creme caramel, que é sem leite condensado, leite, açúcar e ovos. E eu tenho a receita do pudim de gemas. Eu aprendi a fazer essa receita, não lembro mais onde, mas eu sei qual foi a primeira vez que eu comi. Há muitos anos atrás, era muito caro viajar de avião. Muito caro mesmo. Há muitos anos que eu falo 20, 30 anos atrás. E uma vez num voo, quando eu era assim mocinha, eu comi um pudim que ele parecia um doce de leite, ele tinha uma textura firme, ele tinha outro sabor. Gente, eu achei aquilo assim... Aí a pessoa falou, aí eu pedi mais um pro comissário, ele deu, aí... Então assim, por que eu tô falando? Era caro voar e serviam coisas meio chiques no avião, sabe? Não era que nem hoje, que é só jujubinha. Serviam umas coisas bem bacanas. E aí o comissário de bordo, né, ele trouxe mais um pudim. E outras pessoas repetiram no voo, aquele pudim era incrível. E aí eu perguntei, você sabe como é feito? Todo mundo ama, a pessoa falou. Ele é feito só de gemas, ponto. Depois um dia eu ganhei a receita, descobri a receita como que era e realmente ele é perfeito. E por isso que eu vou compartilhar ele com vocês. Ele é o pudim mais caro que eu tenho hoje, porque ele vai o dobro de leite condensado de um pudim normal e ele vai 16 gemas. Isso quer dizer que é uma caixa e meia de ovos, ele vai só de gemas. Mas a textura dele não tem igual. Então, se você tiver essa curiosidade, faremos hoje um pudim só de gemas. Então aqui eu tenho um pudim com a calda perfeita, calda ok, da receita tradicional, que vai ser esta. Um caramel, que é o pudim de creme caramel, que é esse aqui, da receita sem leite condensado. E temos o pudim da calda ok, que é feito só de gemas, que é esse daqui. Então esses são os 3 pudins que a gente vai preparar hoje. Além disso, eu vou mostrar para vocês como é o caramelo que a gente não deve fazer. No vídeo da semana passada, eu ensinei a fazer o caramelo perfeito e eu ensinei a fazer aquele caramelo que a gente erra quando a gente faz, porque a gente só derrete o açúcar e joga na forma e ele fica assim, ó. Não é? Faz o caramelo, derrete e joga na forminha. Ele pode ser mais clarinho, caramelo claro, caramelo escuro. Ele pode ser mais clarinho ou mais escuro, mas o fato é que ele vai ficar duro quando esfria. Esse caramelo não deve ser feito. Por quê? Porque quando você faz a sua receita de pudim e joga aqui dentro, ele vai cozinhar normal. E quando você desenformar, o caramelo vai ficar aqui. Ele não consegue derreter completamente no cozimento do seu pudim. E você perde o caramelo que você fez. E o pior é que quando você vai servir, você quase não tem calda. E além disso, a calda que se forma aqui é aguada. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso a gente não quer fazer. Eu mostrei no vídeo como fazia para você não fazer, caso você seja um aventureiro que nunca fez pudim. Agora você sabe o que não fazer. E eu vou mostrar no pudim... Ah, caiu a calda. Vou botar de volta. Eu vou mostrar no pudim por que não fazer. Pudim é muito simples, é só misturar e peneirar os ingredientes. Passo 2. Cozinhar em banho-maria, controlando a temperatura de cozimento e o tempo de cozimento, para ele não cozinhar em excesso. Depois, deixar ele esfriar completamente para desenformar. Aí você tem um bom pudim, não tem que se preocupar. Vamos fazer todos esses passos juntos, ok? Caramelo nas forminhas, acabei de pôr com vocês. 2 caramelos duros aqui. Eu vou começar com o pudim de leite tradicional. Ele é feito de 3 ovos inteiros. 3 ovos. A receita está todas as receitas sempre estão na descrição aqui do canal. Tá? Então é só clicar na descrição embaixo do vídeo. Ela também está escrita aqui nessa lozinha hoje, e é essa receita do tradicional. 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 2 latas de leite, ou seja, 800 gramas. E eu vou mostrar como eu faço essa medida. Eu pesei 800 gramas aqui, mas se você não tem balança, essa lata, essa caixa de leite condensado, e sim, tanto faz o leite condensado, dá para fazer pudim muito bem com leite condensado que não é integral, como esse que é semi-desnatado, não tem problema nenhum. Se você tem uma lata, você vai abrir a lata. Eu tenho uma caixa. A caixa, ela fica cheia aqui, ela não fica cheia aqui, né? Ela tá cheia aqui, ó, gente. Certo? Até essa altura. Então eu vou usar 2 medidas dessa de leite. Essa é a receita do pudim tradicional. 1 medida de leite condensado. Raspa bem a sua caixinha ou a sua latinha, bem mesmo. E aí agora... 2 medidas dessa de leite, até essa marquinha aqui, não é? Que a gente comentou. 1.
Ó, deu um pouquinho a mais. Eu vou usar 2 medidas mesmo, porque eu pesei 800 gramas aqui. Talvez eu tenha pesado alguma coisa errada. E aí, gente, é muito simples, ó, é só misturar. Eu vou usar o fouet, que eu acho que ajuda a misturar mais rápido. Eu vou fazer assim. Uma coisa importante, eu não bato o pudim no liquidificador. Eu já ouvi muita gente falando que as bolhas que se formam no pudim têm a ver com o liquidificador. Gente, não tem a ver. Não tem. Porque isso aqui é um líquido. Por mais que você bata e faça espuma, a espuma vai para a superfície, ela não vai para o meio da massa. Essa massa do pudim que a gente chama de massa é um líquido. As bolhas não ficam presas dentro do líquido do pudim. Por mais que você tenha batido no liquidificador por meia hora, ele não vai. Outra coisa, eu não gosto de bater porque o cheiro forte de ovos está justamente na película das gemas. Quando a gente bate no liquidificador, a gente pica essa película. E aí quando você peneira, você não consegue tirar ela. Eu prefiro misturar na mão, do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês. Ó, pode bater o fouet assim, eu só tô fazendo assim para agilizar o processo de mistura. Não vai quebrar todas as suas gemas, não vai quebrar. E você pode misturar o quanto você quiser. O que forma bolhas dentro do pudim é a cocção em excesso e em temperatura alta demais, as duas coisas. Feito tudo isso, a gente vai encher as 3 forminhas, certo? Para o bem da minha organização aqui, eu vou primeiro fazer as 3 receitas. Eu vou coar, ó, não coube tudo aqui, então eu vou pegar mais potes. Eu vou coar as 3 receitas. A película, se tiver, ficou aqui. É muito pouco, porque tá lavado, né? As gemas estão lavadas com leite. Mas o que tiver de película ficou aqui. Então esse é o pudim tradicional. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as outras receitas. Vamos fazer primeiro o pudim de gemas? Para o pudim de gemas, a gente vai utilizar 2 medidas de leite condensado, ou seja, 395 gramas. Eu vou arredondar para 400 na minha cabeça. Então tem 400 mais 400... 800 gramas de leite condensado e a mesma medida de leite. Então são 800 gramas de leite, 16 gemas. Se você quiser fazer meia receita, a sua forma de pudim com essa receita ela é um pouquinho maior que essa. Então quando eu faço a forma de pudim, ela fica lá no limite, super alta. Ela muito alta mesmo, ela fica assim na tampa. Se eu fizer meia receita, o pudim fica assim, só que quando a gente desenforma, ele baixa mais ainda, fica feio. Então essa receita é difícil por isso, assim. Teria que ser, o certo seria uma receita e meia dessa para dar essa mesma quantidade. Mas aí não dá para fazer. Então eu prefiro fazer a receita inteira e eu tenho uma forma de pudim um pouco maior que o padrão. Inclusive ela tem aquela tampa que fica fixa na forma quando cozinha. Inclusive dá para fazer no fogão, já vou falar disso no final. Só para você saber que ela vai render um pouquinho mais. A gente vai colocar todos os ingredientes aqui e vai mexer, igualzinho a gente fez na receita anterior. Tati, pode usar a forma de silicone? Para assar o pudim? Sim. Pode. Pode usar a forma de silicone para assar o pudim, sem problema nenhum. A gente usa de metal por uma conveniência e como vocês estão vendo, eu vou fazer esses testes com vocês sem tampa. Mas eu vou tampar e eu vou explicar por quê. Agora, tudo que a gente faz com forma de silicone tem um problema que é mexer com silicone. Mesmo que fosse um bolo, a forma de silicone ela é toda molenga. Aí você coloca o bolo lá, é difícil você pegar a forma e colocar. Então, a forma de silicone é um negócio que você já tem que pegar a base, pegar a sua forma, fingindo que é um silicone, colocar aqui dentro e despejar o que você vai despejar já aqui, né? Ela sempre tem que ter uma base. Mas pode. O silicone é muito interessante para assar pudins, porque ele vai fazer com que esse pudim asse mais devagar. A temperatura do metal é muito maior. Então, quando esse pudim for assar, eu vou fazer no forno, porque eu vou fazer vários pudins de uma vez. Mas quando a gente vai na panela, inclusive, não daria forma de silicone, porque para fazer na panela tem que tampar, senão derrama água dentro. É muito difícil fazer forma sem tampa, tá? E se for fazer, tem que cobrir com papel. Eu vou explicar tudo no final da cocção. Tem que cobrir com papel alumínio, tudo mais. Mas enfim, a forma de silicone não consegue tampar com papel alumínio. É difícil, então ela tem que ser no forno, não dá para ser na panela, o cozimento, e vai demorar muito mais, porque ela vai segurar a temperatura, sabe? A lateral não vai assar tão rápido e não vai pegar tanto calor, mas isso tem uma vantagem para você que está fazendo um pudim. Ela não vai, provavelmente, fazer furinhos na lateral do seu pudim. O pudim vai ficar super lisinho,
porque ela vai cozinhar por completo, você entende? O calor que está na lateral é quase o mesmo calor que está dentro da forma. Não é que nem essa daqui, que o calor que está aqui é muito maior que o calor que está aqui no meio. Então a forma de silicone, como você perguntou, vai ter essa vantagem. Isso é bom e não é. É bom porque não faz furinhos, não é bom porque demora muito. Aí vai da sua escolha. Mas sim, pode usar. Outro detalhe, depois que a forma de silicone assar, você vai ter que esperar esfriar completamente até o dia seguinte, de preferência, para ela estar bem gelada na geladeira. Quando ela estiver bem dura e gelada, aí sim você vai desenformar, tá? Tem que tomar cuidado no desenforme da forma de silicone. E eu vou fazer assim só porque eu acho que tá muito cheio. Eu acho que se eu mexer de outro jeito eu vou ter problemas. Só isso, mexeu, tá pronto. Vamos peneirar. A cor você já percebe, né? Olha a diferença, como ele é mais amarelo, por causa da quantidade de gemas. E a receita é bem maior, como eu comentei com vocês, ó. Esse então é o pudim de gemas. Esse dá um pudinzão. E a última receita que a gente vai preparar, que a mistura vai acontecer aqui também, é o creme caramel. O creme caramel é um creme clássico da cozinha francesa. Como eu comentei, é o pudim de leite que existia antes do leite condensado existir. Em termos de custo, é uma receita mais barata, porque apesar do preço dos ovos, e ela vai 10 ovos, enquanto o pudim brasileiro tradicional vai só 3, ela não vai leite condensado. E o leite condensado tá muito caro. Hoje em dia, com o preço dos ovos, eu acho que vai ficar equivalente. Mas ela é composta de 1 litro de leite, e também essa receita é para fazer um pudinzão, tá? É um pudim desses médios, grandes, que a gente faz normalmente. 200 gramas de açúcar. Olha que legal. Você pode tirar um pouco do açúcar da receita, você consegue controlar o açúcar, porque essa aqui não, o que adoça é o leite condensado, mas essa aqui não, o que adoça é o açúcar, você pode controlar. Legal, né? 5 ovos inteiros, com a clara e a gema, e mais 5 gemas. Então essa quantidade de ovos é importante para dar textura, para dar consistência no seu creme caramel. E agora, gente, é só mexer e despejar na forma, como todos os demais. O açúcar é cristal também? Boa pergunta. Perguntaram se o açúcar é cristal. Não. O açúcar é refinado e para essa receita é especialmente importante que ele seja realmente açúcar refinado. O açúcar tem que se derreter na mistura e o cristal, por ter um grão maior, ele derrete, mas ele demora mais. Então é melhor que seja refinado, que ele já derrete mais rapidamente, tá? Tudo bem misturadinho, vamos coar aqui. Prontinho. Agora sim, gente, com tudo pronto, a gente vai levar para o banho-maria. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Se você fizer o cozimento no fogão, é muito mais rápido. Tipo, quase metade do tempo de velocidade. Porém, por mais que você coloque numa panela, cubra bem o seu pudim, mesmo que você cubra com papel alumínio bem apertadinho, ele borbulha demais no fogão. Porque o simples fato da água ferver faz com que ela faça assim. Mesmo que você ponha em fogo baixo, ela vai borbulhar assim, ó, bluf, bluf, mas ela faz bolhas. E isso faz com que a forma do pudim fique dançando lá dentro. E a água sobe, ela estoura, ela entra. Então o ideal é que você tenha a forma de pudim, que é a forma com aquela tampa de metal. Ela até tem uma travinha, a gente prende e pela alcinha a gente põe ela onde a gente quer. Caso você não tenha, eu sugiro que você faça no forno. O cozimento é importante. Quanto mais lento for o cozimento, menos risco de você ter a formação das bolhas, porque o controle de temperatura vai ser mais preciso. E como eu comentei no início desse vídeo, o ovo é uma proteína sensível à temperatura, à cocção. 80 graus ele já coagulou completamente. Mas como é que você vai fazer com que o meio e a lateral tenham 80 graus ao mesmo tempo? Só se você assar a 80 graus. Quer dizer que se você tem um forno elétrico e colocar o seu pudim a 80 graus, não precisa de banho-maria. Não precisa. Você deixa ele a 80 graus. Sabe quanto tempo um pudim desse tamanho demora para cozinhar? Umas 4 horas. Se ele for o grandão, umas 8. Demora muito para que ele todo cozinhe completamente nessa temperatura. Muitas horas, mas ele vai dar certo.
Nossa, Tati, não tenho este tempo, mas eu quero o pudim perfeito. Gente, não vai ficar perfeito. Perfeito só se nunca passar de 80 graus. Para você fazer uma coisa quase perfeita, você vai cozinhar no banho-maria por volta de 120 graus no seu forno. Bem baixinho, gente. 120 graus é a temperatura que desidrata suspiro. Ele vai cozinhar um pouco mais rápido. Mesmo assim, um pudim como esse, pequeno, demora mais ou menos 1h30 e o seu pudinzão umas 3 horas. Tati, preciso que seja normal, rápido. Entre 180 e 200 graus. No banho-maria. Sempre no banho-maria. Porque é a maneira que você tem melhor de tentar deixar essas laterais protegidas do calor excessivo do forno. Então, no banho-maria, aqui vai estar protegido com água, e aí o calor vai pegar mais aqui, e você vai ter um cozimento melhor do seu pudim. Então, é o que eu vou fazer hoje, porque eu tenho pressa. Eu vou assar entre 180 e 200 graus esse pudim. Mesmo assim, para acelerar o processo, quando eu colocar no forno, então eu vou ligar o forno estando quente. A água do banho-maria também tem que estar quente, porque acelera o processo. Tati, posso fazer com banho-maria em água fria? Pode! Mas você concorda que se você botar essa água fria, até tudo isso esquentar e o seu pudim cozinhar vai demorar mais ainda? Então essas questões só assim mudam o tempo de preparo do seu pudim. Nada mais, ok? Só muda o tempo de preparo. O resto fica tudo igual. E aí, tendo dito isso, a gente vai cozinhar. Eu vou mostrar umas alternativas quando, por exemplo, eu não vou ter papel alumínio aqui na loja. Para quem não me conhece, eu tenho uma loja de bolos em Campinas. Eu trabalho com bolos e só com bolos. Inclusive, as formas que eu estou usando hoje para assar esse pudim são as nossas formas de bolo. Porque eu não tinha essa quantidade toda de formas de pudim. Eu só tenho uma na minha casa. Porque aqui é uma loja de bolos e eu só tenho forma de bolo. Eu também não tinha papel alumínio, mas isso não importa. Eu lembrei do papel alumínio, mas realmente não importa. Porque eu posso cobrir com qualquer coisa. Por que eu cubro? Porque se você colocar esse líquido para cozinhar sem nada em cima, aqui em cima ele vai assar mesmo, ressecar e vai fazer uma nata, sabe? Uma película bem grossa. Ela fica dura. Quando você virar no prato, você vai comer o pudim e vai ficar aquela crosta de nata grudada embaixo por causa da película que se formou no cozimento do pudim. Para isso não acontecer, a gente tem que cobrir ele. E também para a água do banho-maria não ter risco de borbulhar e entrar. Mas como eu comentei, esse risco só existe no fogão, não no forno. Gente, o forno a 200 graus, a temperatura que eu comentei com vocês, ele vai demorar, este pequeno, de 25 a 35 minutos para cozinhar. O grande, o dobro, cerca de 1 hora. Como que eu vou saber exato, Tati? Por que você não fala o exato? Eu não falo exato, querido, porque o seu forno, ou o meu, né, o nosso forno, pode ter temperaturas diferentes da que ele mostra no botãozinho. Eu já falei isso em vários vídeos. Nossos fornos em casa, de fogão a gás comum, normalmente não tem um medidor de temperatura. Ele tem um botão com desenhos de números que te dá mais ou menos uma noção da temperatura com que ele está. Mas não é nada exato, nada preciso. Depois de alguns meses, você sabia que o próprio detrito que se forma, de carbono mesmo, né, de queimado, no queimador do seu fogão vai entupindo, ele vai saindo menos gás e ele vai ficar mais fraquinho, ele não vai aquecer tanto. Como isso varia, não adianta eu te dar um tempo exato. O tempo varia conforme o tamanho da sua forma, a temperatura da água do banho-maria, que se você ficou enrolando muito para colocar, ela esfriou. E também varia conforme a temperatura que o seu forno vai manter. Por todos esses motivos, não adianta um tempo exato, é um tempo mais ou menos. E eu vou te ensinar a olhar o ponto. Aí sim, você vai ver. O tempo é uma referência e eu vou te ensinar o ponto exato. Então, olha só, aqui está minha forma de pudim. Essa é a forma do creme caramel, que é o que está aqui. Eu vou encher até o limite, sempre jogando aqui no meio, ó, para que o líquido não se misture no restante. Também dá para fazer assim, ó, gente. Aqui não é necessário. Jogar no meio basta. Mas você pode fazer isso, ó. Você não pode jogar direto aqui, ó, gente. Se você jogar direto aqui, você pode fazer com que ele se misture e misture na sua calda. Pode deixar o pudim, ele não vai crescer. O pudim só vai enrijecer. Então ele pode ficar exatamente no nível desse centro dele. Eu vou afastar aqui pro lado, porque por aqui eu vou colocar a água quente do banho-maria.
E eu vou cobrir. Nossa, eu não tenho uma forma igual a essa. Gente, pode cobrir com a pequena, pode cobrir com a grande. Você pode cobrir com a forma que você tiver. Nossa, eu não tenho forma, mas eu tenho umas formas de fundo falso. Olha que perfeito. Melhor ainda, pode cobrir as assadeiras com um fundo falso, ok? Essa eu vou cobrir assim. Deixa eu deixar o creme caramel aqui pra gente não misturar. Aqui o pudim de leite tradicional. Na receita desse pudim de leite tradicional, eu resolvi fazer um caramelo duro e um claro e um escuro daquele duro. Lembra que eu comentei com vocês que é o que a gente não deve fazer? Eu vou colocar eles numa assadeira maior. Pode ser essa. Eu prefiro já colocar aqui, porque depois... acho que não vai caber exato. Deixa eu ver se essa cabe melhor. Parece que essa tem um tiquinho maior. Ai, gente, eu acho que ela é um tiquinho maior. Parece que encaixou melhor, ó. Não é muito cheio, é ruim de você pegar. Então é melhor você já colocar na assadeira onde ele vai ficar. E agora sim eu vou despejar. Primeiro aqui no duro. No duro tanto faz, ó. O caramelo tá um vidro. Tanto faz onde eu vou despejar o meu líquido. Não importa. Ele não vai se misturar nunca. Esse aqui tem que tomar cuidado, né? Que esse é o da calda maravilhosa, perfeita. Vou tirar um pouquinho daqui, vou deixar todos iguais. E o último é o pudim de gemas. Também vou fazer ele na calda perfeita, porque o que me interessa para mostrar para vocês é o tradicional, o caramel e o pudim de gemas na calda perfeita. Bom, pessoal, ó, a água em ebulição total. Eu não consigo virar direito essa panela, então eu vou colocar no medidor menor. Só para facilitar minha vida aqui. E ó, vamos colocar aqui na forminha. Tati, até quanto? Quanto mais melhor, tá, gente? Essa água, como eu comentei no início, ela era para proteger... Ela é para proteger o pudim. Só que se você colocar muita, corre o risco de entrar para dentro. Quando você for levar, é difícil de levar. Numa forma como essa, ó, que é grande, quando a gente coloca muita água, é difícil de transportar, fica muito pesado. Por todos esses motivos, eu sugiro que você coloque até a metade da forma. Mas é por esses motivos. Poderia colocar água até o nível do pudim mesmo, sem problema algum. Sobre o cozimento ainda... Uma última coisa que eu quero falar para vocês antes que eu esqueça, que eu ia falar antes e esqueci. Agora eu não quero esquecer de novo. Eu falei que dá para fazer no fogão. Um pudim médio no fogão demora 30 a 35 minutos. É muito rápido, é metade do tempo do forno. Você vai ligar a água, quando ela começar a ferver, você vai baixar o fogo do fogão. Ele vai estar dentro de uma forma de pudim com tampa e você pode sim tampar a sua panela ainda. Ele vai cozinhar uns 35 minutos. E aí você desliga, e aí você olha o ponto com a panela desligada. Como nós vemos o ponto do pudim? Eu vou pegar pode ser uma faca, pode ser uma espátula dessa de patê. A gente vai colocar essa espátula no pudim e ele vai estar firme. Então quando eu fizer assim, ó, eu vou ver ele gelatinoso. É assim que a gente vê o ponto do pudim. E é assim que você vai ver. Então por que fazer no fogão? Porque se eu estou fazendo em casa e é um pudim só, por que não assar mais rapidamente? Vai ficar maravilhoso o seu pudim. E você vai confirmar o ponto. Tati, eu pus 35 minutos e ele não endureceu. Deixa mais tempo. Depende da receita de pudim, vai demorar mais. Gente, o pudim que mais demora para solidificar é o pudim brasileiro tradicional. Esse com uma de leite condensado, 2 de leite e 3 ovos. O creme caramel é médio porque ele vai muito ovo. Agora o pudim mais rápido para cozinhar é o de gemas, porque ele tem muita gema, então ele enrijece muito rápido. Então isso varia. Gente, você testou, você achou que tá mole demais? Deixa ele cozinhar mais um pouco. É simples assim, tá bom? Mas tente evitar não cozinhar demais para que ele não forme muitos buracos. Aí eu ligo para você e você não é uma pessoa que está fazendo em casa para os seus amigos. Você é um profissional que está fazendo pudim para vender. Você descobriu que pudim é a sua vida. E aliás, no final desse vídeo, eu vou dar uma dica de como fazer outras caldas de pudim que não só o caramelo. E você consegue fazer pudim de vários sabores. Ah, sim! E aí você resolveu viver de vender pudim. Você recebeu uma ligação. Oi, Tati!
Você faz pudim? Sim, eu faço, de vários sabores. Que ótimo, eu tenho uma festa. Eu quero 25 pudins médios para amanhã. Obrigada. Aí você vai ficar assim. Nem que você faça um a cada meia hora, você não tem fogão suficiente para assar. Por isso que a gente faz a dica do forno. Gente, no forno, se você tiver um forno que nem o meu, você assa 20 pudins de uma vez só, que é o que cabe. O meu forno cabe 20 formas médias de uma vez só, porque eu tenho uma confeitaria, um forno gigante, profissional. Mas mesmo em casa, no mínimo 3 ou 4 formas cabe no seu forno. Se o seu fogão for de 6 bocas, cabe 6. Então a grande vantagem de você fazer no forno é, como ele cozinha mais devagar, é mais fácil de controlar o cozimento. Você pode toda hora estar aí olhando. Ele demora mais para chegar no ponto. Ajuda para quando a gente não tem prática. Ponto 2, você consegue fazer vários ao mesmo tempo. Essa é a grande vantagem de usar o forno, tá bom? Agora eu dei, acho que todas as informações que eu queria dar para vocês de por que ou não usar o forno do fogão ou o próprio queimador, o próprio fogão. Agora eu vou levar todo mundo pro banho-maria. Pessoal, eu vou primeiro pôr lá dentro e depois tampar. Eu não dou conta de levar tampado. Muito bem. O meu forno tá a 160 graus ainda, mas ele vai chegar a 200. E entre 180 e 200 eu vou manter ele. Eu vou pôr um timer de 35 minutos. E daqui a 35 minutos eu olho como ele está. E aí eu vou mostrar o ponto para vocês, beleza? Como eu comentei com vocês, o de gemas e o caramelo são os primeiros. Eu já andei cutucando eles. Eu já sei que ele tá pronto. E eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Deixa eu deixar o resto assando. Olha só. Olha o pudim de gemas, como ele fica firme. Eu já andei cutucando ele, mas ó, vou olhar no mesmo... Posso olhar em outro lugar, ó. Olha isso, gente, que duro. Dá pra ver aqui que ele tá completamente duro. Vou tirar um pedacinho dele. Eu não gostaria de fazer isso, ó. Mas dá pra ver, né? Que tá totalmente cozido. É uma massa. Eu tirei o pedacinho só pra mostrar pra vocês. Quanto menos você furar o seu pudim, melhor. Muito bem. Feito isso, eu vou pegar um pano, vou tirar ele daqui e a gente vai levar ele pra esfriar. E eu vou levar ele pra geladeira logo pra ele esfriar, pra gente finalizar o vídeo e desenformar esse pudim juntos. Olha o creme caramel, pessoal. Super firme também, coisa mais linda, né? Eu acho que ficou furinhos na lateral, dá até pra ver já aqui, ó. Mas como eu comentei, não tem problema. Afinal, hoje eu soltei o pé no forno. Realmente ele tá quente demais. Ele ficou pronto junto com o pudim de gemas. O pudim tradicional ainda tá bem molinho. Ele ficou 30 minutos. Eu vou colocar mais uns 15 minutos o tradicional. Ele tá quase. Mas eu tenho medo de tirar ele assim e quando desenformar ele quebrar. Então eu vou tirar ele quando ele estiver completamente pronto, igual esses aqui, tá bom? Mostro pra vocês também. Pessoal, agora sim, olha só. Tradicional pronto também. Tudo bem firme. E eu vou tirar os 3 daqui e vou levar todo mundo pra esfriar. Eu vou deixar uns 15 minutos até ele dar uma baixada na temperatura. E aí eu vou lascar ele na geladeira. Eu vou deixar 1 horinha ou 2 na geladeira. E aí assim eu venho desenformar ele com vocês. É muito importante que ele esteja... Deixa eu já tirar para ele esfriando. É muito importante que ele esteja completamente frio para você desenformar. Pudim desenformado morno quebra, tá? Então se você já teve uma má experiência com pudim, talvez tenha sido isso. Se você fez o resto tudo certo, agora você já entendeu a importância do cozimento correto. Se ele cozinhar de menos, ele quebra porque ele não coagulou completamente. Se ele cozinhar demais, ele fica muito furado. Mas até ele cozinhar demais, tem um meio termo aí, sabe? Então assim, dá tranquilamente para você aprender a fazer o ponto exato. Se você já teve problema, pode ter sido isso. Pode ter sido a sua ansiedade em desenformar o seu pudim. Eu te entendo, eu também amo pudim. Mas você tem que esperar. A minha sugestão é que você faça sempre no dia anterior. Eu acho que ele muda até o sabor. Parece que ele pega melhor o gosto do caramelo, ele fica mais saboroso se você fizer o pudim no dia anterior e deixar a noite inteira na geladeira. E aí no outro dia você desenformar. E dessa forma você nunca vai ter problema com o pudim. Nunca, a menos que realmente ele não tenha cozinhado completamente. Mas se ele cozinhou, mesmo que ele ficou molengo, a geladeira vai ajudar a dar o resto do ponto dele. Beleza? Então é isso, vamos levar para a geladeira e a gente daqui a pouco se vê. Tendo esperado ansiosamente esse momento chegar e dado o tamanho da minha fominha,
Agora é a hora boa, a hora mais feliz, a hora de ver o pudim. Vou começar com o mais firme, que é o pudim de gemas. Para pelo menos tirar um que eu tenho certeza que tá bom, pra gente não passar vergonha aqui na frente de vocês. Primeiro cuidado, vocês lembram que eu untei a lateral? Mesmo assim, depois que ele esfria, mais ainda ele vai ficar duro, ele fica com a pontinha colada. Então, ó, se você simplesmente tenta forçar, ele quebra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ele vai quebrar aqui, onde eu tô puxando, tá vendo? Eu não quero isso. Então, você vai vir com uma faquinha, ó, muito na borda, nada de enfiar a faca lá embaixo, gente, pelo amor de Deus. Você vai arrebentar a lateral do pudim, fica horrível com as marcas da faca. Não faça, é muito feio. Ó, só na pontinha, pra você descolar a borda. Toda a borda descolada, vamos descolar no centro, só a borda. E agora, pra gente ter certeza, a gente pode dar uma forçadinha aqui, ó. Pra ajudar o nosso amigo a descolar da lateral. Olha, soltou. Ó que beleza. Agora eu tenho certeza que ele soltou. Então agora eu vou desenformar. Gente, põe um prato em cima e vira. Virou, ele não vai sair. Você tem que dar uma sacudida assim nele, ó. Não saiu. Vou de novo. Saiu. Vou passar ele mais pro meio. Tomara que esse prato seja o suficiente para a gente conseguir conter a calda. Olha que lindeza, gente. Olha isso. Olha aqui a forma. Quase não ficou calda, tá vendo? E se você quiser, ó, você passa aqui, tá vendo aqui? Ó, o restinho da calda ainda cai em cima do seu pudim, porque ela não fica na forma. Não é lindo? A gente já vai ver ele por dentro. Esse, então, é o pudim de gemas. Eu vou deixar a assadeira dele aqui. Eu tô vendo que esse pratinho vai ficar no limite, mas eu acho que vai dar tudo certo. O creme caramel é um dos mais sensíveis e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou descolar a beiradinha. Todos eles foi com a calda perfeita que eu ensinei no vídeo da semana passada, né? Faz um caramelo de açúcar, coloca água. Vou limpar aqui. Coloca primeiro o prato aqui. Nunca faz assim com o pudim, que ele pode cair no meio do caminho. Quebrei, gente. Forcei demais, ó. Tá vendo? Rachou? Ah, vou raspar o meu caramelo. Vocês viram que cor bonita que tem essa calda? Eu deixei ela na cor dourada, o mais bonito possível, sem ficar muito escuro, porque eu não gosto do caramelo escuro, já comentei com vocês. Então eu acho que essa é a cor perfeita mesmo para as caldas. Primeiro, caramelo escuro. O escuro fica lindo mesmo. Eu gosto da cor, do sabor não. Não dá nem para comer. Fica amargo pra caramba, muito ruim. Olha que cor bonita. Gente, até o cozimento ficou diferente, olha só. Tomara que o outro não tenha ficado assim. Esse é um pudim que pegou temperatura demais. Aquele tempo que eu deixei a mais demais, olha. Tá vendo? Esse é um pudim que a gente não quer. Esses buracos dessa forma na lateral, a gente não quer isso. Então não ficou bom. E ó, vou jogar, olha a calda, ela é uma água, como eu comentei. E aqui, ó, não dá pra tirar, é dura. No máximo que você vai poder fazer é levar ela pro fogo com água na boca do fogão para tentar derreter e usar, tá? Então não é legal. O claro, aqui vai ser só uma questão estética, porque ele vai estar igualzinho esse daqui. Olha, de verdade, fora esse pedacinho que pegou e quebrou, a temperatura não estava igual, parece que pegou mais calor. Olha como aqui tá mais liso. Ele tem buracos, mas ele tá mais liso, né? No acabamento a gente vê que grudou menos. Nem para isso o caramelo queimado serve, galerinha. E agora a gente vai desenformar o último, e eu tô torcendo que a calda tenha deixado ele num ponto melhor. É a calda perfeita, só que na receita do pudim tradicional. Bem melhor, hein? Tô com a impressão que a própria calda, fazendo essa comparação aqui com vocês, eu tô concluindo que a própria calda segura a temperatura, né? Por ela ter água, talvez, ela faz com que a temperatura fique mais branda, mais amena. Tô impressionada com a diferença desses três, né?
claro. Mas todos os três pegaram um pouquinho demais. Eu vou provar, eu vou abrir todos os pudins pra gente ver junto. Ó, aqui o que eu queria que vocês vissem. Aquela caramelo duro fica assim, ó. Uma calda aguada, líquida, não é uma calda consistente. E fica pouca calda, porque a maior parte da calda ficou na forma, como vocês já sabem. Vamos pegar uma fatia aqui. Muito bom, é realmente o que eu imaginei. Era só por fora, ó. Por dentro, ele tá super lindo. Até que ele tá um pouquinho furadinho, ó. Mas não tá uma coisa desastrosa. E o gosto é ótimo. Tá geladinho. Desmancha na boca. Porém, pudim claro assim, não tem gosto de nada, tá? Nem de caramelo. Pudim queimado, que é o caramelo que eu não gosto, queimado. Ó, também tá furadinho, também passou do ponto de cocção. O pudim tradicional, que eu chamo de pudim tradicional brasileiro, é muito leve. Ele parece um flan. Ele realmente fica muito pouco doce. O que eu acho é que o caramelo amargo, escuro, fica mais amargo, ele fica menos doce. Agora, o pudim tradicional brasileiro, vou tentar colocar esse prato aqui. Ai, quanta coisa! Tô atrapalhada. Gente, mas olha que diferença. Olha quanto a calda segurou a temperatura. Gente, eles estavam os três juntos na assadeira, vocês viram? Olha isso. É incrível, né? Esse contato ninguém acredita. A calda deixou ele de uma forma que ele pegou bolinhas na lateral, mas no meio ele não passou. Olha isso, tá perfeito. Perfeito, liso, perfeito. E aí, é com você se você quiser, ó. Pegar uma caldinha a mais aqui, porque você pode. Afinal de contas, você fez uma calda perfeita. Pudim, creme caramel. Se você nunca comeu, sugiro que você faça um dia. Vale a pena essa experiência. Esse lado já quebrou, então eu vou pegar o outro daqui. Esse eu acho que eu consegui controlar melhor a temperatura ainda. Eu tirei ele antes. Lisinho, né? Perfeito. Ó. Mais leve ainda. Gente, ele é um flan super leve. A receita que eu compartilhei com vocês, com 200 gramas de açúcar, é pouco doce. Eu acho que você vai apaixonar. E aqui, o amor da minha vida. Só que eu não tenho prato para comer ele, né? Nem sei como eu vou fazer. Acho que eu vou pôr aqui junto. Eu pego outro pratinho. Prontinho. Pratinho para ele também. Ó, olha, ele é super rígido. Dá para ver quando eu corto a diferença da textura dele? A altura também, né? Aqui é por causa o prato fundo e a minha espátula reta, gente. É por isso que corta o fundo. Ó, ficou bonito, né? Olha que perfeição. Lindo, né? O mínimo de furinhos. Ah, gente. Tem que encerrar mesmo? Tchau. Eu vou voltar. Eu queria comer, mas não me deixam. Então, ó. Esse pra mim é um pudim incrível. É realmente muito bom. Eu gosto dele com menos caramelo, mas se eu quisesse colocar caramelo, ó, caramelo à vontade, temos para colocar. Afinal, o quilo de açúcar é R$ 2,30. E você pode fazer quilos e quilos e quilos de calda de caramelo. Olha que linda essa cena. É bom demais, né? Então, é isso. Com a calda certa e a boa receita, é difícil dar errado. O máximo que pode acontecer é uma cocção incorreta, às vezes um pouco menos do que deveria. Mas você olhando o ponto com a faquinha, afastando ela assim pro lado, como eu mostrei, se você afastou e ela tá líquida no meio, não tá pronto. Se você afastou e o pudim manteve-se firme, é porque ele está. É simples assim, e aí dificilmente você vai ter erros. Veja como foi fácil e rápido de fazer esses pudins. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, espero que vocês gostem das receitas e testem todas elas. Lembrando, calda perfeita tá no vídeo da semana passada, pudim perfeito, eu acho que esses três são,
Creme caramelo sem leite condensado é o menos doce. Em segundo lugar, o pudim tradicional brasileiro. Em terceiro lugar, o pudim de gemas. Espero que vocês gostem, então, de fazer em casa e de viver essa experiência e ter sucesso com o pudim de vocês. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Gente, para você que ficou comigo até agora, querendo saber mais uma coisinha, aquela diquinha, aquela coisa lá, no vídeo da semana passada, que eu ensinei a fazer as caldas de pudim, eu ensinei a fazer a calda transparente. Na hora, parecia uma coisa assim, ai, para que calda transparente? Na verdade, eu ensinei para que você saiba como faz, caso um dia você quisesse. Talvez você naquele momento não tenha tido a ideia, ou mesmo agora nunca tenha pensado nisso. Mas quando você faz uma calda em ponto de crosta de vidro, que é essa aqui, ó, totalmente transparente, essa daqui eu deixei dura. Mas a que eu fiz aqui, acho que eu fiz a dura também. E acho que eu fiz de propósito. Sabe por quê? Pra gente desenformar e ela não vir junto com o pudim. É uma calda levemente amarelada, mas ela é completamente transparente. Pra fazer ela, tá no final do vídeo na dica extra. A gente tem que começar com açúcar e água juntos. Não dá para só derreter o açúcar, porque ele já derrete virando caramelo claro. Não tem como chegar nessa cor. Açúcar e água, derrete até o ponto de... e ferve até a água evaporar e você ter ela no ponto de vidro. Também falei de ponto de vidro no primeiro vídeo deste canal, quando a gente fez Morango do Amor. Se você não me conhece, eu já tive outras vezes experiências com o YouTube, mas agora a gente começou o Dicionário da Confeitaria. Faz 3 meses apenas, é o nosso bebê, e o dicionário começou com o vídeo do Morango do Amor, onde eu ensino a fazer exatamente essa calda aqui, em ponto de crosta. Tá bom, Tati, já entendi, já sei onde eu vou ver a calda. Para que eu vou usar a calda? Por exemplo, para uma experiência como esta. Isso daqui é um pudim que eu fiz na calda completamente transparente. Qual é a diferença dele para os outros? Ele não vai dar cor nem sabor de nada. Isso quer dizer que você pode fazer uma cobertura do que você quiser. Sim, você pode fazer um caramelo saborizado com essências. Isso é uma coisa. Pode pôr corante no caramelo e fazer um caramelo verde, um caramelo rosa, um caramelo azul. Sim, você pode. E cozinhar o seu pudim nessa própria calda. Se a calda não for caramelo, for outra, você pode servir depois, que é o que eu vou fazer agora. E sabe qual a calda que eu vou usar? Uma geleia que eu tenho pronta aqui comigo. Olha isso. Que choque! Branco! Vou tirar o excesso de calda, porque ela não me interessa. E agora sim, ó. Com esse pudim branco. E por que branco, Tati? Por que você não fez caramelo? Primeiro, porque já vai ficar com a cor do caramelo. E segundo, porque ele vai ficar com gosto do caramelo. O caramelo é muito presente. Caramelo com morango, você sente o gosto do caramelo e não sente do morango. Mas dessa forma aqui, você consegue, ó. E aí você pode ter uma cobertura de morango. Você já comeu pudim de morango? E se fosse uma geleia de maracujá, de frutas vermelhas, de hibisco, uma geleia de uva, uma geleia de canela, uma geleia de menta? Gente, você poderia ter um pudim coberto com geleia de qualquer sabor. É legal ou não é? No mínimo curioso é. Então assim, essa é a dica extra de hoje, de dizer para vocês que vocês podem sim saborizar os caramelos com outras cores e sabores e fazer o cozimento do pudim já com caramelo saborizado. Ou fazer um caramelo transparente e neutro para depois você adicionar um outro tipo de cobertura para o pudim, como por exemplo essa daqui, que é uma geleia de morango. E eu vou, ó, provar junto com vocês. O melhor flan do mundo, de verdade. Beijo a todos, até!